Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer da minha alegria de poder estar aqui com os amados irmãos, agradecer ao convite do pastor Marcílio, que nos fez o desafio de estarmos aqui nesta manhã para estarmos conversando um pouco sobre os efeitos da cosmovisão cristã na edificação familiar. Não, tá ótimo, tá bom. Trago um abraço do meu pastor e da minha pastora, pastor Wilson e pastora Deca. Somos ovelhas do pastoreio do pastor Wilson aqui na Igreja Batista da Coama, a Igreja Batista Nacional Ágape. E temos estado ali caminhando juntamente com o pastor, fazendo um trabalho com famílias. Eu e a minha esposa estamos casados há 13 anos, 3 meses, 24 horas, 36 minutos. Somos casados para sempre, em nome de Jesus. Tivemos 2 filhos que já estão com o Senhor e nós não abrimos mão de conhecê-los quando chegarmos na eternidade. Dizer que somos felizes por servir a esse Deus Todo-Poderoso, que tem sido fiel. Obrigado. Que tem nos guardado, tem nos livrado das astutas ciladas do maligno. E falar de cosmovisão é importante entendermos o conceito, o significado que alguns dicionários trazem, e eu fui buscar no dicionário Oxford, e lá diz que a cosmovisão é um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos, concepções de natureza intuitiva anteriores à reflexão a respeito da época ou do mundo em que se vive. Porém, esse conceito de cosmovisão, ele é um conceito humano, baseado no humanismo. E o que nós queremos abordar aqui hoje são os efeitos da cosmovisão cristã, que justamente vai trazer a edificação familiar. E, ao meditar acerca do texto que seria a base para a nossa conversa hoje pela manhã, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Esse capítulo, Josué vai fazer ali uma renovação da aliança, com o povo ali em Siquém, e, mediante algumas coisas que estavam acontecendo, ele vai lá e dá algumas orientações ao povo de Israel, E eu vou ler a partir do 14, que diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. E aí, aqui é onde eu me baseei. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, Josué, assim como outros homens da Bíblia, como Davi, como o próprio Daniel,
ainda muito jovens, mas eles foram homens que se posicionaram. Homens de posicionamento, como a gente acabou de ler nesse texto. O povo andava muitas vezes cocheando, né, entre dois pensamentos, e ele, usado pelo Senhor, ele chama a atenção do povo e se posiciona. Ele fala todas essas coisas e, ao final, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família, ela é uma instituição divina, criada por Deus desde o princípio. Se a gente for lá em Gênesis 2,14, né, 2,24, desculpa, eu vou abrir aqui rapidinho. Diz assim, ó: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Né? Então, a família, ela é um projeto, é um plano de Deus. E sendo o plano de Deus, Deus ele tem interesse em que nós observemos a sua palavra. Tem dois aqui. Não, mas pode deixar. Pode deixar. A gente vai bebendo aqui devagarzinho. No entanto, a forma como a família se estrutura e se desenvolve depende da cosmovisão que orienta as decisões e as relações. Uma cosmovisão cristã, fundamentada nas Escrituras, transforma a família em um ambiente de amor, justiça e temor ao Senhor. Então, nós, enquanto família, nós precisamos, né, do Espírito Santo, nós precisamos de Deus, porque Ele é quem vai nos orientar a tomar as decisões que precisamos tomar, e essas decisões precisam ser tomadas com sabedoria. Precisamos buscar a orientação do Senhor para que possamos conduzir as nossas famílias de maneira que agrade a Ele. Queridos, temos vivido tempos difíceis, em que essa instituição chamada família, que foi criada por Deus, tem sido bombardeada de todas as formas. E, em especial, eu digo que esse bombardeio ele tem se direcionado à figura masculina, ao homem. Eu costumo dizer, pastor Marcílio, que eu sempre faço uma analogia, que eu vejo hoje os homens como um pugilista. Alguém sabe aqui o que é pugilista? Acho que talvez as mulheres não saibam, mas é um lutador de boxe, né? Em que ele está no ringue, nas cordas, sendo imprensado pelos ismos da vida, né? E, em especial, o feminismo. Né? Tem empurrado esse homem para as cordas para fazer com que ele não cumpra uma função que Deus designou para ele cumprir. Né? Então, muitas vezes, os homens eles têm sido relegados a segundo plano. Hoje a gente observa, se fala muito na produção independente. Mulheres que decidiram ter filhos e dizem assim, não, eu não preciso de um homem para me ajudar a cuidar dos meus filhos. Eu posso fazer isso sozinho. Mas, como eu acabei de dizer ainda há pouco, Deus ele dotou tanto o homem quanto a mulher de características que somente o homem tem coisas que somente o homem consegue fazer, assim como tem coisas que somente a mulher consegue fazer. Né? Lá em Provérbios, a família
ela é como uma expressão da vontade de Deus. A família ela foi instituída por Deus como unidade fundamental da sociedade. E é por isso que hoje, queridos, nós temos observado que a nação em que temos vivido, ela tem ido de mal a pior. E só não está pior por conta da igreja, né, que tem orado, por conta da igreja que tem buscado a face de Deus, né, que tem buscado essa orientação do Senhor. Em Efésios 5, de 22 a 25, ensina que o casamento ele deve refletir a relação entre Cristo e a igreja. E essa relação ela tem que ser em amor, em submissão e respeito. Né? Nós, pastor Marcílio, eu e a minha esposa, nós somos líderes de casais de nossa igreja e ministramos um curso chamado Aliança. E pasmem, meus amados irmãos, o que nos espanta, né? O que nos causa tristeza, é que alguns casamentos, infelizmente, dentro de nossas igrejas, têm refletido qualquer outra coisa, menos o reflexo do casamento de Cristo com a sua noiva. E aí, a gente tem, às vezes, filhos que dizem, eu casar, Deus que me livre. E é como eu digo para vocês, entristece-nos saber que isso, às vezes, acontece dentro de nossas próprias igrejas. E aí, os maridos, né, eles gostam muito desse texto que eu mencionei, somente a primeira parte. Né? E, às vezes, eles chegam para a esposa e dizem, olha, a Bíblia diz que tu tem que ser submissa. Né? Só que eles esquecem de ler mais abaixo. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para que a gente possa ler. Efésios 5, de 22 a 25. Aqui na minha Bíblia tem o título, né, Caminhando na Vida Conjugal. Diz assim o 22. Esposas, cada uma de vós respeitem ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Os maridos, eles amam, né, essa parte. Não, porque tu tem que ser submissa. Só, queridão, que eu queria te levar mais um pouco abaixo. Quando diz assim, ó, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. E eu quero aqui perguntar aos maridos que aqui estão presentes, e aqueles que também pretendem casar, será que você tem amado a sua esposa como Cristo ama a igreja ao ponto de entregar a sua vida por ela? Ou será que você só fica de fato nesse no primeiro pedaço que lemos, em que você só bate na tecla? Olha, a Bíblia diz que tu tens que ser submissa, a Bíblia diz que tu tem que ser submissa. E aqui eu me dirijo às mulheres, porque talvez, ao longo dos anos, ao longo do tempo, essa palavra ela ganhou uma conotação assim pejorativa, né? E muitas mulheres elas sentem dificuldade quando o marido diz, mulher, tu tem que ser submissa porque a Bíblia diz. Mas submissão, querida, nada mais é do que você auxiliar o seu marido na missão dele. E aí eu volto para os maridos e digo, você precisa deixar claro, e se você ainda não sabe, buscar do Senhor qual é a sua missão nele. Porque se a tua esposa tiver clara, né, qual é a tua missão, fica mais fácil ela se submeter. Quando Deus criou a mulher, quando ele criou, começou a fazer o mundo, né, esse mundo em que nós habitamos, ao final de cada momento dizia assim, né? E viu Deus que era bom. E viu Deus que...
ao final ele disse, e viu Deus que tudo era muito bom, né? E aí ele virou, a Bíblia diz assim, que viu que o homem estava só, e aí o que foi que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Né? Lá diz também, tem outras versões que diz uma adjutora idônea. E de onde foi que o Senhor, qual foi a parte do corpo do homem que Deus tirou para formar a esposa? Uma, né? Ou seja, tirou do lado, né? Então, maridão, eu quero te dizer que Deus ele não criou a tua esposa para que tu venha a subjugá-la, pô-la debaixo dos seus pés, né? Ele não criou da cabeça para que ela não viesse também a ti, se sobrepor sobre ti, mas ele criou do lado, né? Por quê? Porque ele quer que você esteja lado a lado com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Isso fala de parceria, de companheirismo. E aí, quando a família adota a cosmovisão cristã, ela se torna um testemunho vivo da graça de Deus. E aí eu quero te fazer uma indagação e não precisa você me responder. Se a sua família saísse hoje do bairro onde ela está instalada, onde você mora, teria algum impacto para os teus vizinhos? Será que nós temos feito a diferença ao ponto de impactar o nosso vizinho da esquerda, o nosso vizinho da direita? Ou será que os nossos vizinhos dizem, nem para esse cidadão e essa cidadã irem embora daqui? Né? Porque, queridos, precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E isso só será possível se nós formos esse testemunho vivo da graça de Deus. Precisamos mostrar, não somente com palavras, mas principalmente com atitudes. Tudo aquilo que Jesus ele buscava ensinar, primeiro ele fazia, né? Ele mostrava, ele ensinava, ele buscava mostrar, instruir os discípulos, né? Olha, é por esse caminho que você deve andar. É por esse caminho que você deve ir. Né? É dessa maneira que você deve proceder. E aí, queridos, essa cosmovisão na edificação familiar passa também pela educação dos filhos. E hoje, o que os pais mais têm se preocupado é em pagar uma boa escola, né? Não, eu preciso pagar a melhor escola. Certa vez eu ouvi de um psicólogo, acho que é um psicólogo, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, ele estava dando era no canal GNT, ele estava dando uma entrevista para aquele Rony Von, que ele tem um canal lá, e ele disse assim, sabe, Rony, a maior sujeira que os pais puderam fazer com os filhos foi dizer assim, a dificuldade que eu passei, eu não vou deixar meu filho passar. Não sabendo ele que a dificuldade que ele passou foi que fez ele chegar aonde ele chegou. Então, hoje, queridos, temos vivido uma vida de muitas facilidades. Hoje, tem filhos, eu creio que aqui nessa igreja não, mas que tem um telefone melhor do que o pai. Né? Estamos aí na era do iPhone, né? E às vezes o pai se sacrifica parcelando um aparelho desse de até 24 vezes. Né? Porque o filho diz, não, pai, eu tenho que ter, porque todos os meus amigos têm. Né? Temos vivido muito nessa era de, porque todo mundo está fazendo. Queridão, queridona, te liga, você não é todo mundo. Você é raça eleita, você é sacerdócio real. Os nossos olhos eles não podem estar voltados para as coisas deste mundo. Os nossos olhos eles têm que estar voltados para as coisas de Deus, que são eternas, e que a traça e a ferrugem não pode corroer. Lá em Provérbios 22:6 diz o quê?
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu quero te dizer, pai, que você é o responsável por apontar o caminho dos teus filhos. A gente, às vezes, atende alguns casais em que os filhos já estão entrando na fase da adolescência, juventude. E esses pais chegam para a gente e dizem assim: eu não sei onde foi que eu errei. Tanto que eu levei. E eu digo, a gente leva eles nesse texto. Diz: vem cá, queridão. Deixa eu te mostrar onde foi que você errou. Lê bem aqui para mim. Ensina, né, a criança o caminho em que ela deve andar. Qual é o verbo que está aqui? Ensina. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina, nós ensinamos, vós ensinais. E o que foi que você acabou de dizer? Tanto que eu levei. Então, talvez o seu erro está bem aí. Né? Por quê? Porque hoje a gente tem vivido, queridos, na era da informática, né? Na era da não sei nem se existe essa palavra, mas da instantaneidade, né? Onde a gente quer tudo para ontem. E eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que Deus ele não mudou os seus modos de trabalhar, Deus não mudou os seus meios de trabalhar. Se a gente for buscar a saída do povo do Egito para adentrar a terra de Canaã, alguns historiadores dizem que aquilo ali era um percurso de 30 dias. Né? Aliás, de 4 dias, se não me falha a memória. Porque o povo murmurou e a cada murmuração o Senhor acrescentou 10 anos. Né? E eles passaram ali 40 anos para chegar até a terra prometida. E muitos dos que iniciaram ali aquela caminhada não concluíram, exceto Josué e Calebe. Né? Por quê? Porque Josué e Calebe eles estavam atentando para as coisas, eles tinham uma promessa, eles estavam atentando para o Deus da promessa. E aquele outro povo estava simplesmente olhando para as circunstâncias. Ah, Moisés, tu nos tirou do Egito, lá onde a gente tinha a panela de carne nos nossos colos, que a gente podia só fazer esticar o braço para pegar. Né? E nós temos vivido essa era da facilidade, onde nós não queremos mais investir tempo, querido, em mergulhar na palavra, em meditar na palavra do Senhor, em buscar a sua face, buscar a sua presença. Eu não tenho como falar daquilo que eu não conheço. Eu só vou fazer a diferença na minha escola, eu só vou fazer a diferença no meu local de trabalho, se eu souber, se eu tiver intimidade daquele ao qual eu estou falando. E para isso eu preciso investir tempo, eu preciso me dedicar. Na leitura, eu costumo sempre dizer, pastor Marcílio, lá, quando eu tenho a oportunidade de pregar, dizer: queridão, você não toma banho todos os dias, pelo menos é para tomar, né? Você não muda de roupa todos os dias, você não escova os dentes todos os dias. De igual modo tem que ser a nossa caminhada cristã. Eu preciso me alicerçar nessa palavra, eu preciso buscar. A palavra de Deus diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Então, e a Bíblia diz que a gente deve andar, tem que andar em novidade de vida. Como é que eu vou andar em novidade de vida se eu não busco me aprofundar na palavra do Senhor, se eu não busco meditar nessa palavra, porque é dessa palavra, é que a gente vai buscar ter conhecimento desses segredos que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, a Bíblia relata a história de Jó, né? Que ele era um homem justo e temente a Deus, mas ele conhecia a Deus somente de ouvir falar. Né? Então, tal que no final do livro de Jó ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Queridos, Deus, ele é Deus de relacionamento. Agora existe uma diferença hercúlea, uma diferença tremenda entre Deus e o diabo. Por quê? Porque Deus ele é uma pessoa educada. Ele só vai até onde nós permitimos que ele vá.
Diferente do nosso adversário, que ele não pede licença. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E enquanto ele não consegue esses 3 intentos, ele não descansa. É por isso que hoje, queridos, muitas famílias têm sido atacadas, muitas famílias têm sido devastadas, porque muitos de nós pais estamos preocupados em tornar o nosso filho um bom médico, em tornar o nosso filho um bom advogado, em tornar o nosso filho, quiçá, um juiz. Mas, muitas vezes, nos despreocupamos de apontar o caminho para esses filhos. A cosmovisão cristã ensina que os filhos devem ser criados no temor do Senhor, aprendendo princípios de justiça, integridade e amor. Deuteronômio capítulo 6, dos versos 6 e 7, ordena que os mandamentos de Deus sejam ensinados diligentemente aos filhos. Diz assim, e que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Olha só que interessante. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-se. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa, como tefilim filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Né? Então, queridos, nós temos uma responsabilidade muito grande, enquanto pais, enquanto maridos. A palavra de Deus diz, né, que o fogo arderá continuamente no altar, mas diz também, e o sacerdote, né, colocará a lenha todos os dias. O fogo só vai arder continuamente se o sacerdote colocar a lenha. E o que é esse colocar a lenha? É justamente buscar ter essa intimidade com o Senhor, buscar desenvolver relacionamentos. Queridos, a palavra de Deus diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor, Deus, ele descia até o jardim para se encontrar com Adão. O que isso nos ensina? Nos ensina que Deus, ele é um Deus de relacionamento. E de relacionamento profundo, ele não é um Deus de relacionamento superficial. O desejo do coração do Senhor é se relacionar contigo em profundidade, em intimidade. E aí eu gostaria de falar aqui sobre o papel dos pais como sacerdote do lar. Os pais, eles têm a responsabilidade de conduzir espiritualmente os seus lares. É dever do marido apontar à sua esposa e aos seus filhos a direção a seguir. O marido, como sacerdote do lar, tem que dar o exemplo. Sua esposa e seus filhos precisam ver você orando, querido, meditando na palavra, exercendo o sacerdócio de sua casa de maneira que agrade a Deus. Infelizmente, muitos homens têm se omitido dessa responsabilidade, têm permitido com a sua omissão que sua casa entre em desordem, gerando um ambiente de insegurança, gerando filhos inseguros. Eu recebi outro dia uma estatística, pastor, que quando os filhos se convertem, a probabilidade do restante da família se converter é de 7%. Quando a esposa se converte, a probabilidade
dos demais membros da família se converterem vai para 17%. Mas essa estatística ela diz que quando o marido, o homem, ele se converte, a probabilidade de o restante da família vir para Cristo é de 93%. Você entende, queridão, por que que o inimigo tenta nos relegar a esse papel de segundo plano, a tirar a importância daquilo que Deus projetou para mim e para você fazer? Você agora entende por que que é tão difícil, pastor, reunir homens? Por que às vezes a gente convida, meu irmão, vai ter um culto para homens, vamos lá, vai ser bênção. E muitas vezes o cara prefere ficar assistindo a uma partida de futebol. Né? A minha esposa sempre conta um testemunho que, quando ela era jovem, não que ela não seja, né, mas mais jovem, numa escola bíblica, né, uma escola dominical, a professora dela disse, olha, Deus, ele é um Deus específico. Então, quando você for pedir o seu marido, coloque coisas específicas. E ela testemunha que uma das coisas que ela botou para Deus foi que ela sempre via, né, quando tinha assim, retiros, ali na igreja onde a gente se converteu, na Igreja Batista do Bom Milagre, sempre fazia os retiros ali no IFMA, né, antigo Cefete. E aí sempre tinha nas tardes tinha a tarde livre para ter aquelas partidas de futebol, né? Meus queridos, e ali era que os crentes se revelavam. Era vergonhoso, meus irmãos. E eu olhava aquilo ali, eu recém-convertido, eu dizia, meu Deus, como esses homens estão precisando de ti, Senhor. Né? Porque soltavam raposinhas, às vezes tinha uns que iam aos tapas, e ela disse que uma das coisas que ela pediu para o Senhor, Senhor, eu quero que tu me dê um marido, e que esse marido não goste de futebol. E assim como ela pediu, Deus fez. Eu sou uma pessoa assim, eu lembro que eu conto uma história que eu tenho um colega que ele é muito fanático pelo time do Flamengo, pastor. Eu sou flamenguista, mas assim, só de nome mesmo. Eu não sou de... E aí, uma vez, ele me perguntou, a gente conversando, ele disse, David, tu sabe quem foi que fez o gol do título do Flamengo de 1980 e pouco? Eu disse, rapaz, não sei, cara. Meus irmãos, esse homem pegou o relógio do pulso dele, tirou do pulso e tacou no chão. E eu me peguei um espanto assim, o que foi, rapaz? Tu tá ficando doido? Ele disse, rapaz, é inadmissível, como é que tu te diz torcedor do Flamengo e não sabe a história do teu clube? Eu disse, meu irmão, eu não sou obrigado a saber isso, não. Isso pouco me interessa. Mas, queridos, e pior de tudo é que tem, às vezes, pastor, dentro das nossas igrejas, tem homens assim, que valorizam mais a uma partida de futebol a estar meditando na palavra, que trocam, às vezes, o culto de domingo pela final do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. Né? E isso é lamentável dizer, queridos. Porque se hoje a nossa nação está do jeito que está, é porque homens têm se eximido de sua responsabilidade de tomar as rédeas do seu lar e agir como um homem de verdade, agir como sacerdote, tal qual como a palavra de Deus nos comissionou, tal qual como a palavra de Deus diz que devemos ser. Né? Às vezes a gente reclama, nós temos visto aí como é que a nossa nação está politicamente, é vergonhoso, é preocupante, né? E às vezes a gente reclama, mas muitas vezes, pastor, lamentavelmente, essa situação que hoje está o país é fruto de alguns irmãos também que acreditaram numa promessa mentirosa, né? E agora não adianta reclamar. Eu lembro que eu conversando com um primo meu, ele disse, rapaz, meu irmão, ele é professor de matemática, ele disse, rapaz, o negócio está difícil. Eu virei para ele e disse, eu quero te lembrar, meu querido. Eu disse na lata para ele, você é um dos responsáveis por isso estar acontecendo. A sua omissão. Ele disse, mas eu não votei. Eu disse, é justamente por isso mesmo. Porque você se omitiu. E hoje as coisas estão do jeito que estão. Queridos, não pense você que a solução para o nosso país ela está lá nos gabinetes em Brasília. Não. Mas a solução do nosso país está bem aqui, ó. Quando eu e você colocarmos os joelhos no chão e fazermos o que está lá descrito em 2 Crônicas
7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua nação. Então precisamos colocar os nossos joelhos no chão e clamar por misericórdia a esse Deus Todo-Poderoso. Homens são dotados de capacidades dadas por Deus. 7,14, 2 Crônica 7,14. Que por mais que as mulheres tentem, elas não conseguirão desempenhar essa mesma função. Mulheres também foram dotadas de capacidades que, por mais que os homens se esforcem, eles não conseguirão desempenhar. Deus, ele fez tudo perfeito para funcionar corretamente, cada um dentro de suas características. Portanto, cada homem e cada mulher devem estar no seu devido lugar, fazendo aquilo que Deus te criou para fazer. Quando o filho, né, passa por alguma situação que ele se machuca, ele corre primeiro para quem? Para a mãe. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter um cuidado ali todo especial, lavar aquela ferida com sabão, passar acho que nem mertiolate não tem mais, né? É da nossa época, né? Que arde não, né? Tiraram o que arde, né? E aí, o filho vai e corre para a mãe. Né? Por quê? Porque ele sabe que ela que tem aquela ternura para cuidar dessas situações. Agora, quando o filho ele está passando por um problema financeiro, né? Quando já tem idade ele corre para quem? Para o pai. Papai, me ajude. Né? Por quê? Porque o homem, ou pelo menos era para ser, né? Que sabe administrar essas coisas. Né? É que toma as rédeas do financeiro. É que toma as decisões. Né? Então, nós, enquanto homens de Deus, nós precisamos, né, exercer o sacerdócio de nossa casa de maneira que agrade a Deus, buscando a orientação através da palavra de Deus. Novamente, eu volto a dizer, queridos, nós precisamos. Eu costumo sempre dizer, pastor, quando você compra um eletroeletrônico que você não sabe mexer nele, o que é que você vai fazer? Busca o manual para consultar, vai ler o manual. E aí eu te pergunto, minha querida, o nosso fabricante, ele fez o manual, né? Ele deixou o manual conosco. Por que quando nós estamos passando por problemas, por que quando nós estamos buscando uma solução, a gente não vai para esse manual consultar? Né? Eu quero te dizer, querido, que o mesmo Deus que agia ontem, age hoje e continuará agindo no futuro. Né? Nós precisamos, queridos, nos apoderar. Né? Aí sim, esse é que deve ser o empoderamento bíblico. Né? É através da leitura da palavra, é através da meditação na palavra. Sabe, queridos, é muito fácil ouvirmos a voz de Deus. Talvez você possa me dizer, não, mas eu nunca ouvi. Queridos, são impressões que vêm no teu coração. Você quer ver como é fácil distinguir a voz de Deus da voz do diabo? Uma impressão que vem no teu coração. Leia a Bíblia. Busque conhecer mais da minha palavra. Querido, essa voz, ela é uma voz de Deus ou é uma voz do inimigo? Lógico que é a voz de Deus. Porque a voz de Deus ela não vai Deus ele não vai nos levar para fazer coisas más. Agora, uma voz que chega para ti e diz assim, você está com aquela vontade de ler a Bíblia, né, de buscar o Senhor, e aí vem uma impressão no teu coração e diz, não, pai, fica deitado mais um pouquinho, só vai para o serviço 8 horas da manhã, deita um pouco mais, descansa um pouco mais. Esse negócio de ler Bíblia está ultrapassado, é passado. Gostava muito de uma expressão que o pastor Oséias, o saudoso pastor Oséias, dizia que ele dizia assim, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Por quê? Porque Deus ele não mudou. Deus ele é um Deus que trabalha por princípios. E ele não vai, querido, mudar os princípios da sua palavra para agradar A, B ou C. O Ed Cole, que foi, né,
o líder internacional do Ministério CMN da Universidade da Família, que é a Christian Men Network, que é uma rede mundial de homens cristãos, ele diz assim que tem pessoas que querem pegar a Bíblia e adequar ao seu estilo de vida. E aí ele diz assim, pegue o seu estilo de vida e adeque a esta palavra. Porque, como eu disse ainda há pouco, temos vivido um tempo de muitas vontades. Hoje eu não quero ir para a igreja. O pastor convocou para uma oração. Não, tem lá as irmãs que oram. Queridos, eu louvo a Deus, porque eu não sei se aqui tem, pastor, é ministério de oração e é liderado por um homem, é liderado por uma mulher, né? Eu louvo a Deus, porque na nossa igreja, o ministério de oração e intercessão é liderado por um homem. Eu não estou aqui desconsiderando o trabalho das mulheres, viu, pastor? Mas Deus ele tem chamado, né, o homem para assumir o seu lugar de sacerdote, assumir a sua posição, né? Quando o Senhor passou as instruções lá sobre o jardim, ele passou para quem? Para Adão. Né? Ele não passou para Eva. Então, assim, maridos, homens, assumam o seu lugar de sacerdote. Assuma a responsabilidade que o Senhor colocou sobre os teus ombros. Amém? Efésios 6:4 exorta os pais a não provocarem os filhos à ira, mas a criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? E muitas vezes, disciplina, queridos, é treino, disciplina é rotina, disciplina requer tempo. E muitas vezes os muitos afazeres, as muitas responsabilidades acabam fazendo com que a gente terceirize a criação de nossos filhos. Eu não estou te dizendo aqui, querido, que você não deva buscar uma posição no mercado, um bom emprego. Eu não estou te dizendo aqui, meu querido, que você não deva, minha querida, que você não deva estudar, buscar conhecimento, né? Mas a partir do momento que isso se torna uma prioridade, um Deus na sua vida, você está indo de encontro ao que a palavra de Deus nos ensina. Né? Muitos filhos têm, e lamentável dizer, pastor, que às vezes filhos de pastores mesmo, né, abandonaram os caminhos do Senhor. Porque muitas vezes o pai dava mais importância para a igreja, né, do que para seus filhos. Eu lembro de uma história que um pai muito bem sucedido, ele era um médico que tinha uma clínica muito renomada, e o filho dele estava estudando para fazer faculdade, e esse pai vira para esse filho e diz, filho, se você passar no curso de medicina para dar continuidade ao império que nós construímos, eu vou te dar, saiu o seu nome na lista de aprovados, eu vou te dar uma BMW. E aquele filho vira para aquele pai e disse, o que eu mais preciso, o que eu mais quero na minha vida é a sua presença. Então, pais, maridos, precisamos priorizar a nossa família. Se nós queremos edificar, né? Se nós queremos a visão cristã, na edificação familiar, eu preciso mostrar para os meus filhos, mostrar para minha esposa que eles são importantes, que eles têm prioridade, que eles precisam, né, da minha atenção. Eu preciso mostrar para eles, com atitudes, que eles são importantes. Sabe, queridos, quando existe um período, né, que alguns dizem assim que é a fase da aborrecência, né? A gente se revolta com tudo, né? Se revolta com todos, né? E começa a fazer uma porção de... E eu não estive escape dessa fase, né?
que eu digo, hoje eu entendo, né, que é coisa do inimigo, né, diabólica, né? Quando nós criamos os nossos filhos debaixo dos princípios da palavra do Senhor, eles não vão passar por essa fase da aborrecência, porque eles terão princípios, né? E eu lembro que muito cedo, né, eu comecei a beber, incentivado até mesmo pelo meu pai, que não era cristão, não tinha, né? Isso trouxe muitos problemas na minha convivência com ele. Mas, queridos, a palavra de Deus diz assim que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? E aí, depois de uma situação, eu me converti, né? E o meu relacionamento com o meu pai melhorou. E ele passou por uma situação de doença e eu tive a oportunidade de ficar com ele 23 dias, ele internado no Hospital do Servidor. E pensem, amados, num tempo de qualidade em que eu pude estar ali com o meu pai e foi restaurado ali o relacionamento. E depois dessa internação ele precisou passar por uma cirurgia e ele virou para mim e disse: eu posso até fazer essa cirurgia, mas eu só vou se tu for comigo, né? E eu disse para ele: não se preocupe que eu vou estar com o Senhor. Sabe, queridos, e foi um tempo assim foi um tempo em que eu tive a oportunidade de falar de Jesus para o meu pai. Ele era uma pessoa, ele dizia, né, que eu sou católico, apostólico, romano, e essa foi a religião que minha mãe me ensinou, meu pai, e nela eu vou morrer. E nesses dias eu tive ali a oportunidade de ter um tempo a sós com meu pai. E eu falei de Jesus para ele. E eu disse para ele: pai, você precisa. Porque a nossa vida não é só isso aqui. Nós temos uma eternidade para viver ao lado do Senhor. E você precisa entregar a sua vida para Cristo. Porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Eu só vou conseguir herdar a eternidade se eu confessar. Queridos, e meu pai entendeu aquilo ali. E eu pude orar com o meu pai, né? E ele aceitou a Jesus. E eu acredito que depois de 3 anos, fazia tempo que eu não viajava. E aí eu e minha esposa, nós, com uns casais de amigos da igreja, nós decidimos ir a Fortaleza. Fazia tempo que eu não tirava férias e não viajava com ela. E nós decidimos ir, passar uma semana em Fortaleza. E havíamos nos programados para, depois dessa semana em Fortaleza, passar mais 3 dias na casa da mãe dela. E aí, no sábado, quando nós estávamos em deslocamento, né, de Teresina para o Piauí, que é onde a minha sogra mora, de Fortaleza para o Piauí, na estrada, a minha mãe me liga e diz: seu pai não está passando muito bem. Só que, na realidade, ele já tinha lá partido. O pessoal do SAMU está aqui. E eu lembro que, na realidade, ela fez a ligação e eu lembro que eu disse: Senhor, aqui onde eu estou, eu não posso fazer nada. Eu entrego a vida do meu pai nas tuas mãos. Faz o que tu... E uma coisa que ele tinha pavor, irmãos, era de UTI. Lembro que, né, nesse período da internação dele, ele já estava muito edemaciado, né, muita medicação venosa ele tinha tomado. E aí, a cada 3 dias tem que mudar o acesso, né, aquele negócio que bota o soro. E a enfermeira não estava... E ele era uma pessoa assim, de pouco estudo, e ele era uma pessoa muito direta. E a enfermeira foi mudar lá o acesso e não estava localizando a veia, né? E aí ela disse: olha, pelo visto a gente vai ter que fazer aqui no pescoço. Eu lembro que ele estava deitado na cama, ele virou para ela assim e disse: esse aí você coloque na sua mãe. Eu disse: calma, Ciro, calma. Aí eu disse para ela, porque ele no pouco estudo dele, ele achava que quando botasse aquilo ali, ele poderia ir para... Ele disse, né? Foi na época do Covid, ele disse: olha, façam o que fizer, mas não deixe esse pessoal me entubar. Né? E eu lembro que na primeira semana ele foi na época mesmo do Covid, né? Mesmo Covid severo. E uma semana que ele estava no hospital, ele foi com um problema cardíaco, não tinha nada a ver com Covid, mas uma semana depois, os médicos decidiram
fazer o exame de tomografia, que era a única coisa que eles tinham na época, né? E aí o médico me chama e diz, olha, o seu pai ele está com todos os indicativos de que está com COVID, adquiriu o Covid. E nós vamos transferi-lo para outra ala. E eu vou iniciar o procedimento, que na época não podia nem se dizer, né, o nome desse termo é cloroquina, a isina da vida, né? E aí ele disse, eu vou iniciar, que era o único protocolo que eles tinham, e aí eu virei para o médico e disse, doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, meu pai veio para cá com um quadro de insuficiência cardíaca, ele tem cardiomegalia, tem todas as ias aí do coração, e estão dizendo que esse remédio ele causa taquicardia. E eu disse para ele, o senhor quer matar o meu pai? Ele disse, deixa eu lhe falar uma coisa, eu já falei aqui para os meus amigos, se eu pegar Covid, façam o que fizer, me deem o que me der. Né? Eu prefiro morrer, o médico dizendo, eu prefiro morrer de taquicardia do que morrer entubado. E eu disse, você é o médico, você sabe o que você está fazendo. Mas, queridos, quando ele disse, né, seu pai vai ser transferido para outra ala, queridos, quando meu pai estava indo na maca para essa outra ala, a sensação que eu tive eu acredito que foi a mesma de Daniel quando foi para a cova dos leões. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu disse, Deus, eu estou indo com meu pai para aquela área, e assim, uma das coisas que eu achei fundamental é porque eles estavam fazendo o isolamento, né, não estavam permitindo que ficasse acompanhante. Mas como ele tinha 72 anos, né, e alguns pacientes também, o Hospital do Servidor ele permitiu, né, e aí veio uma enfermeira e disse, olha, ele vai ter que ficar sozinho. Eu disse para ele, olha, eu prometi uma coisa para o meu pai, eu disse para ele que nós entramos aqui juntos, nós vamos sair daqui juntos. Então, assim, me bote para falar com quem tenha que falar, porque eu não vou deixar o meu pai aqui sozinho. E aí eu fui falar com a assistente social, e ela disse, você está preparado, você sabe, não tem previsão de alta para o seu pai, você está preparado para ficar aqui todos esses dias? Eu disse, nem que eu tenha que trazer uma mala, mas eu vou ficar aqui com meu pai, só vou sair daqui quando ele sair. Ela disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma exceção, se tu tiver uma pessoa para ficar revezando contigo, você vem um dia, ele vem outro, porque senão vai ficar muito pesado. Daí eu falei com meu irmão, e ele foi, e do meio para o fim, ele ajudando um paciente lá, o paciente deu uma tossida, caiu uma pataca de secreção aqui no braço do meu irmão, e aí ele começou a achar que tinha pego Covid e estava sentindo mal. Eu disse, não, meu irmão, deixa que eu seguro aqui as pontas. E aí eu passei aí sozinho, queridos. Mas eu lembro que eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Eu vou com meu pai para ali. Mas eu sei que não tem ainda, pelo menos na medicina humana, não tem ainda vacina, mas eu quero, Senhor, que tu me imunizes, para que eu não venha a ser acometido dessa doença. Queridos, e eu passei ali 23 dias naquele hospital, no Hospital do Servidor, o IPEM. Na época, ali próximo ao Socorrão 2. E nesse período, queridos, eu fiz, acho que uma faixa de uns 18 testes. E todos deram negativo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele é um Deus de aliança. E ele se aliança com quem se aliança com ele. Sabe? E como eu disse para vocês, eu fui ali me sentindo como Daniel na cova dos leões. Mas eu quero dizer para você que Deus, assim como fechou a boca dos leões lá com Daniel, ele fechou a boca dos leões comigo. E no dia 6, um dia depois do meu aniversário, o Senhor me concedeu o presente de sair daquele hospital com meu pai. E nós fomos para casa. E eu disse para Deus, Senhor, o presente melhor tu não poderias ter me dado. Né? E meu pai veio a falecer depois de 3 anos. De outra situação que não tinha nada a ver. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? Mas que foi um tempo em que eu pude desfrutar da companhia do meu pai com qualidade. Em que eu tive a oportunidade de pedir perdão para ele por todas as vezes que eu o desonrei enquanto autoridade constituída sobre a minha vida. E o meu pai partiu com o Senhor
E eu digo para vocês que, não que eu não sinta mais a falta dele, eu sinto a falta está ali a minha esposa que sabe. Eu sinto a falta dele todos os dias. Mas o que me conforta, queridos, é saber que no grande dia eu vou me reencontrar com ele. Porque assim como eu decidi entregar minha vida para Cristo, ele decidiu. Sabe por quê, queridos? Porque eu decidi permitir com que Deus tirasse do meu coração todas as diferenças que existiam e viver um relacionamento. Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastor. Não sei se... A minha esposa está ali, ó. Minha esposa está sendo esposa. Mas eu creio que o Senhor está falando. Né? E aí, queridos, foram tempos muito bons que eu pude desfrutar, né, da presença do meu pai, né, em que eu pude ver a cosmovisão cristã edificando a minha família, né, aplicando os princípios da palavra do Senhor. E eu vi verdadeiramente esse versículo lá de Malaquias que diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Né? Quando um lar ele é edificado na palavra, torna-se um ambiente de paz, amor e segurança espiritual. O homem que exerce o sacerdócio baseado na palavra de Deus gera um ambiente seguro para sua esposa e para seus filhos. Sua esposa sente segurança em saber que, apesar das dificuldades, tem a certeza de que seu marido, apoiado nas Escrituras, trará uma solução. Nossa responsabilidade como homens e como pais é garantir a salvação dos nossos filhos, é deixar um legado de fé, é ensiná-los a como ser produtivos por si mesmos, é ensiná-los os padrões morais da palavra de Deus. Então, precisamos, enquanto pais, enquanto maridos, mostrar para as nossas esposas, para os nossos filhos, como disse o apóstolo Paulo certa vez, né? Olhem para mim, aprendam de mim, porque eu, né, sirvo a Cristo. Né? Eu aprendi de Cristo. Né? Então, os nossos filhos, eles precisam ver Deus em nós. Eles precisam ver Jesus em nós. Nós precisamos criar um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de segurança. Queridos, eu sempre digo para minha esposa, poxa, é tão bom sair de um dia de trabalho desgastante, né, de muitas responsabilidades, de muitas pressões. Eu sou advogado de profissão e presto assessoria jurídica para um conselho de classe. E eu costumo dizer assim para o pessoal, rapaz, aqui a gente trabalha como bombeiro, apagando incêndio. Né? Termina de apagar um incêndio aqui, surgiu outro foco ali. Termina de apagar um incêndio, surgiu outro foco ali. Então, assim, um ambiente de muita pressão. Mas, queridos, não tem coisa melhor do que, ao final desse dia de trabalho, eu saber que eu posso voltar para minha casa e ter lá minha esposa me esperando com um arroz quentinho, uma carne frita na hora, né, uma salada. Né, e eu vejo que ela tem prazer de fazer aquilo ali. Eu vejo que ela se sente realizada. Né? Eu lembro que ela não gosta, né? Muito que eu testemunho sobre isso, mas não tem como. Né? Quando nós decidimos casar, eu era um acadêmico de direito. Né? Eu recebia R$300 de uma bolsa. E aí uma missionária chegou para a gente e disse, vem cá, o que vocês estão esperando para casar? Deus tem pressa no casamento de vocês. E aí, mediante essa palavra, queridos, a gente não tinha chão, né? A gente colocou o pé e Deus providenciou o chão. Né? Por quê? Porque Deus ele se responsabiliza. Né? E eu lembro que eu propus o casamento para ela e eu disse, olha, nós vamos passar 6 meses na casa dos meus pais. Queridos, e esses 6 meses se transformaram em 6 anos. Sabe por quê? Porque eu me casei, mas continuava agindo como menino. Até que um dia Deus puxou a minha orelha. Era muito cômodo para mim. Eu estava na casa de papai e mamãe, tinha um arroz, tinha um feijão, tinha a conta de energia, né?
paga, tinha internet para usar. Mas aí Deus me deu a chamada de sei, você precisa assumir a responsabilidade pela sua casa. Até que caiu a ficha, queridos. Né? E eu assumi, de fato, essa posição. E aí, queridos, a cosmovisão cristã, né, ela vai gerar a união familiar. A sociedade moderna, ela busca desestabilizar os valores da família cristã. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Né? E mesmo que venham os bombardeios, mas se nós estivermos alicerçados na palavra do Senhor, né, nós vamos resistir a esses bombardeios. Lá em Colossenses 3, versos 13 a 14, ensina, né, a suportar-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros e revestindo-nos do amor de Cristo. Né? Eu quero te dizer, meu queridão, que a tua esposa, aqueles que são casados, né, é a pessoa que Deus escolheu para te aperfeiçoar. Sabe? Essa semana, eu tomei assim impulsionado por ela, eu tomei uma decisão muito drástica. Né? Eu, mediante algumas coisas que ela me falou, e de fato depois eu fui analisar, né? E eu tomei uma decisão drástica. Eu excluí a minha conta do Instagram. Por quê? Porque eu não sei se no seu celular é programado para isso, mas todo domingo ele me dá o relatório semanal de quanto tempo eu passo no celular, né, e dá o relatório das redes sociais. Né? E aí lá tinha relatório semanal, 12 horas de Instagram. Né? E aí eu disse, de fato, eu não tenho condições de ter rede social. Eu vou ficar mesmo só com o WhatsApp, que também é uma ferramenta de trabalho hoje. Né? Uma família que vive segundo a cosmovisão cristã prioriza a unidade e a comunhão em Cristo. Então nós precisamos, querido, Deus, ele precisa ser a nossa prioridade. Porque se eu colocar Deus como prioridade, a minha família, ela vai ser bem-sucedida. Se eu colocar a palavra do Senhor como prioridade, como nós lemos, né? A Bíblia nos orienta, tu inculcarás ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao ir com ele pelo caminho, né? Porque, queridos, eu quero te dizer uma coisa, nós, enquanto pais, nós precisamos incutir essa palavra, que é fonte de vida na vida dos nossos filhos. Porque se nós não fizermos isso, quando eles chegarem na academia, eles serão contaminados. E, infelizmente, eu costumo dizer, pastor, que hoje as faculdades, as universidades, elas não têm sido difusoras de conhecimento mais, de difundir conhecimento, mas elas têm sido fábricas de militantes, infelizmente. Né? Então, se nós firmarmos essa base na vida dos nossos filhos, certamente, quando chegarmos lá, eles chegarem lá na academia, eles dizem, não foi assim que meu pai me ensinou. Né? E aí, para concluir, queridos, a cosmovisão cristã, ela é essencial para a edificação de uma família forte e piedosa. Quando os princípios bíblicos guiam o lar, cada membro experimenta o amor, a paz e a segurança que só Deus pode oferecer. Que cada um de nós possa dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos dizer não às coisas do mundo. Que possamos dizer sim às coisas do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Queria pedir que você fechasse os seus olhos. E eu queria dizer para você que talvez o exemplo de paternidade que você viu, né,
não foi de acordo com a Bíblia. Talvez a figura paterna que você viu foi aquela que só falava de palavras de desamor, palavras de desvalorização. Talvez o toque que você teve foi um toque que não era o toque, um toque que não era o toque que o Senhor gostaria de dar. Talvez o que você ouviu ao longo da tua vida te fez até tomar outros rumos na vida. Mas eu quero te dizer que nesta manhã, o Deus Pai, Ele está aqui para sarar de você todas as feridas, para dizer para você, filho, eu te amo, você é meu filho, minha filha amada. Eu sempre estive com você, você nunca esteve só, mas eu segurei nas tuas mãos os momentos mais difíceis da tua vida. Talvez você foi aquela criança que sempre esperou que o teu pai fosse numa reunião escolar e ele nunca compareceu. Talvez você nem até tenha conhecido o seu pai. Mas eu quero te dizer que o Pai do céu está aqui. E Ele quer te dar um abraço. Ele quer te tocar. Não talvez com o toque que você conheceu, mas Ele quer te tocar com o toque de amor. Dizendo, filho, você é precioso, filho, você é importante para mim, filha, você é o meu orgulho, filha, você alegra o meu coração com o teu coração. Talvez o referencial de família que você teve não foi dos melhores, mas o Deus Pai hoje Ele está aqui, porque Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar, para que você possa andar por aí e exalar o bom perfume de Cristo. Andar por aí e dizer, ei, venha, veja o que o Senhor fez por mim. Eu era triste, não tinha esperança. E eu tive um encontro pessoal com Ele e esse encontro fez toda a diferença. Talvez você tenha vindo à igreja e ouvido falar de um Deus só de ouvir falar mesmo. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor Ele quer se relacionar contigo. O Senhor nesta manhã Ele quer te tomar nos seus braços e dizer o quanto Ele te ama e dizer o quanto Ele esperou, Ele deseja por esse momento em que você venha para Ele e diga, Pai, eu estou aqui para me relacionar contigo. Pai, retira da minha vida tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que entristece o teu coração, porque eu quero adentrar no Santo dos Santos, Senhor, e eu quero, Pai, ter um relacionamento contigo, Senhor, um relacionamento no qual eu não vou me decepcionar, um relacionamento no qual eu não vou estar olhando para pessoas, mas eu vou estar olhando para o Deus que é perfeito e para o Deus que me fez e permitiu que eu viesse a esse mundo, porque eu não sou um acidente, mas eu sou um plano e propósito de Deus. Porque hoje, o dia 3 de março, ele tinha esse dia marcado na agenda dele para mim se encontrar comigo. Oh, Pai, fala com cada um dos teus filhos nesta manhã, Senhor. Fala comigo, Senhor, como tu tens falado através dessa palavra. Que possamos, Deus, continuar, Senhor, crendo que tu és o mesmo Deus que operou no passado e continua operando no presente. Que tu não és um Deus que está morto, mas é um Deus que tem ouvido. A tua palavra diz, Senhor, que tu te inclinas, Senhor, do teu alto e sublime trono para ver a tua criação. E eu creio que tu estás agora, Senhor, aqui a ouvir, Senhor, a sondar o coração de cada um dos teus filhos e promover a eles um abraço de perdão, um abraço de amor. Fala com os teus filhos, Pai, como eu sei que tu falaste através desta palavra. Continua falando, Senhor, dá aquele afago, Senhor, dá aquele abraço, Senhor, que talvez ele esperou do seu pai e não recebeu. Porque eles estão aqui, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para recebermos de Ti, Senhor, como temos recebido, Pai. Oh, Deus, como é bom, Senhor, como é prazeroso estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua salvação, Senhor, porque outrora eu estava aí pelo mundo, Senhor, gastando a minha vida, Senhor, naquilo que não edificava. E hoje, Senhor, Tu mostras que tem
algo melhor para vivermos, Senhor. Que a tua presença, Deus, é melhor do que qualquer coisa, Senhor. Que está na tua presença, Senhor, vale mais que o dinheiro do mundo todo, Senhor. Porque tu olha para os nossos corações, Senhor. Tu não nos rejeita, Senhor. Mas tu és um Pai amoroso, Senhor, que cuida de cada um dos teus filhos. E eu creio que aqui não é diferente com cada um dos teus, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua visitação, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua salvação, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo teu favor, Senhor. Porque se hoje estamos aqui, Senhor, é porque tu entregou, Pai, o que tu tinhas de melhor, que era o teu filho, Senhor, o teu único filho. Para que hoje pudéssemos estar aqui, Senhor, desfrutando da tua doce e agradável presença, Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada um dos meus irmãos, Senhor. Tu sabes o que cada um dos teus filhos vieram aqui buscar, Senhor, e eu creio, Senhor, que tu distribuístes aqui, Senhor, palavras rimas, Senhor, que vão reverberar em seus corações, Senhor. E vão permitir, Senhor, que talvez eles tomem decisões, Senhor, que nunca eles pensaram tomar em suas vidas. Mas que hoje tu escreves, Senhor, uma nova história para cada um dos teus servos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua salvação, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.